Olá, galera, bem-vindo a mais um fechamento de mercado do Brasil. Vamos começar olhando o mini índice, né? E que dia complicado hoje de operar, né, galera? Olhando aqui, dando um resumo de como foi o dia, realmente não foi tão fácil assim. Lógico que, né, vendo o preço de abertura e indo agora perto do fechamento, né, do dia, lógico que teve, né, a gente pode falar que teve aqui uma diferença um pouco notável, mas, né, se a gente olhar o price action em si, vocês podem ver que foi um dia bem complexo de realmente entrar em uma trade, né? Teve muitas idas e voltas, algo que a gente está vendo muito nos últimos dias, né? Ontem foi algo parecido, ontem de ontem também teve uma certa tendência, mas como vocês podem ver, essas voltas, né? Realmente assusta às vezes quando você está realmente com alguma posição aberta ali. Mas, enfim, né? O mercado é assim, a gente tem que se adaptar com ele, né? E aquilo que eu disse ontem, né? No fechamento de mercado de ontem é que, né? Você tem que usar os topos, né? E deixar o stop ali, porque senão você acaba, né? Caso você comece a mudar o stop muito rápido, você pode sair da trade e depois de um tempo ver, né, realmente a trade indo perto do seu objetivo e alvo do dia, né? Mas enfim, galerinha, começando aqui, né, vocês podem ver que abrimos basicamente aqui, né, algo que chama atenção é que, né, indo perto das primeiras altas que fizemos ali logo na abertura, né, vocês podem ver que foi bem parecido, né, bem próximo às altas de ontem, né? E basicamente o que fizemos aqui da abertura, né, galera, é que já criamos aqui no início do dia até mais ou menos às 10h50 da manhã, um range, né, muito definido. Vocês podem ver que teve muitas tentativas de rompimentos dos dois lados, né? A linha de baixo aqui, galerinha, tanto faz se você acha que, né, olhando a mínima da 9, ou se você quer pegar aqui nos fechamentos, né, da vela 9, enfim, o que deixa muito claro é que a gente entrou aqui em um possível range, né, aqui no índice. E daí, como vocês podem ver, às 10h55 foi quando a gente teve um possível movimento bem forte de alta aqui no índice, né? Mas, como vocês podem ver, de novo, chegamos bem próximo à alta, né, de ontem e ontem de ontem, né? Um nível aqui, como vocês podem ver, tá tendo uma boa defesa, né? Toda vez que estamos batendo aí, e dali não conseguimos passar, né? Outra coisa também que dá para notar é que se a gente pegar essa última pernada de queda, vocês podem ver que também paramos aqui nesse alvo do 161,8% FIB, né? Que é um alvo bem considerável aí também, né? Daí ele entregou esse movimento, tá, galera? E, né, como vocês podem ver, já deixamos aqui na cara, nessa vela 25, uma vela inside candle, né? Um inside candle que, né, quando acontece nos topos, é um possível sinal de topo no mercado, e desde então vocês podem ver que o mercado teve sim uma reação bem, né, continuando, né, uma tendência de baixo, como estamos vendo aí nos últimos dias, tá? Dentro do range, galerinha, eu pessoalmente não tentei fazer nenhuma trade, né? Na verdade, minto, tá? A única trade que eu peguei aqui dentro, tá? Foi basicamente nessa vela 15, mais ou menos, tá? Quando ela conseguiu fechar em cima da VWAP aqui, eu tentei uma certa compra, mas enfim, né? Vendo que não conseguimos um fechamento no range, eu acabei decidindo fechar com um pouco lucro que o mercado estava me dando, tá? Até olhando 2 minutos, tá, galerinha? Olhando esse range aqui em mais detalhes, como vocês podem ver até no 2, né? Foi bem complicado, né? E no Discord, eu ali com o pessoalzinho, eu, né, identifiquei esse nível aqui sendo o nível de resistência. A gente esperou esse fechamento aqui em cima, como também olhamos como suporte, galerinha, essa região aqui, ó, tá? Também como um alvo, né? Então, a gente, né, acabou pegando a compra, tá? Nessa vela aqui, como eu disse para vocês, tá? Então, entrando em mais detalhes, eu entrei aqui, né? Tentei levar essa trade, vendo que não estava conseguindo subir e logo romper essa alta, eu acabei fechando, tá? Outra coisa também que eu usei bastante hoje, galerinha, foi o SP500, tá? O SP500 também, olhando ali e vendo como ele estava indo, ele também não estava tendo um movimento assim considerável. Lembrando que nesse salto que o mini índice fez, né, foi basicamente
a última pernada aqui também do SP500, onde ele acabou conseguindo, né, chegar em um alvo bem importante nessa região aqui do 45, basicamente, tá? Bem perto dali. E desde então vocês podem ver que o SP500 virou isso, basicamente atingindo aí todos os índices ao redor do mundo, tá? Enfim, eu sei que isso é meio complexo, mas só para vocês verem que ferramenta que eu usei hoje e tudo mais, tá? E daí, teve uma possível compra aqui também, algo que eu avisei o pessoal, mas eu mesmo preferi ficar de lado, tá? Eu acho que eu vi alguém pegando aqui, tentando levar aqui em cima, mas enfim, vários vai e vem, batemos aqui no alvo e desde então voltamos para baixo, tá? Daí, galerinha, o que que dá pra gente notar, voltando para os 5 minutos, tá? É que, né, o mercado então deixou esse inside candle. Teve então uma entrada de venda aqui na minha visão, só que o problema aqui, para mim, pelo menos pegar esse inside, era o stop, né, galerinha? O stop tem que ser no topo da vela, a gente tá falando de 300 e pouquinhos pontos, então eu preferi meio que ficar de lado, esperar uma posição que me desse um risco menor. E aí vocês podem, né, ver que o mercado voltou para ver o ápice, sentiu uma defesa ali inicialmente, subimos, corrigimos, viemos, tentamos romper, não conseguiu, voltou de novo. Então teve esse tipo de comportamento hoje, como vocês podem ver, basicamente em várias partes do dia, né? Então, para quem ali, né, pegou a venda aqui, viu romper novas mínimas e já mudou mais ou menos o stop para cá, como vocês podem ver, tinha sido estopado aí sem, né, sem nenhum problema. Mas enfim, o mercado veio, tá, galerinha? E outra entrada que eu acabei vendo, tá? Nesse vai e vem do mercado, como vocês podem ver, para mim foi uma venda mais ou menos foi aqui, tá? Quando eu peguei uma venda, tá? Porque o que eu mais gostei aqui é obviamente ver a instabilidade a estabilidade do mercado abaixo da VWAP, né? E também o tamanho do risco, tá, galerinha? Pegando aqui aonde eu vendi, que foi mais ou menos nessas correções dessas duas velas aqui, tá? O stop aqui era de 130 pontos, tá bom? Então eu preferi pegar uma venda aqui, arriscar poucos pontinhos e aí chegando nessa mínima foi aonde eu fiz uma parcial, certo? E aí comecei a ficar bem animado, né? Principalmente com essa vela 72, que foi a vela que fechou abaixo dessas duas mínimas. Mas como vocês podem ver, mais uma vez o mercado voltou, inclusive fez uma nova alta aqui, isso já me deixou um pouco desconfortável. E aí eu vi o mercado voltando um pouco aqui para baixo, eu acabei fechando minha trade mais ou menos nessa região aqui. É, já tinha feito parcial, fechei o restante ainda em lucro e enfim, guardei aí outro lucro considerável, né, meio que pequeno aí nessa trade, tá, galerinha? E daí, lógico, o mercado entregou aqui a trade basicamente do dia, né? Onde ele mais andou reto, né? E isso, lógico, foi combinação também, se a gente conseguir ver aqui, né? Foi a combinação do SP500 não conseguindo, galerinha, basicamente romper essa região aqui em a branca, tá? Vocês podem ver que foi suporte aqui nos últimos dias também, mínima, né? Então é uma região que vocês podem ver que toda vez que está tocando, está sentindo uma possível rejeição. E aí vocês podem ver que duas vezes, né, a gente tentou romper essa região, não conseguiu, e aí o SP500 entrou aqui com uma pressão bem grande de venda, onde então, de novo, né, largou o índice em uma posição bem fraca e levando ele então a buscar novos alvos abaixo, tá? Lembrando que mesmo com o SP500 subindo um pouco, vocês podem ver que o índice, né, manteve abaixo das mínimas, né, mostrando a fraqueza que ele estava sentindo mesmo com o que estava acontecendo lá fora e tudo mais, né? E aí, galerinha, né, ele começando a romper novas mínimas aqui, eu mesmo estava fazendo já outras coisas, tá? Por isso que eu acabei não pegando essa trade, mas enfim, né, se eu estivesse nela e a forma correta de ter olhado, talvez essa trade, né, era ter colocado um FIB então do topo ali, a mínima, né, e possivelmente, né, galerinha, eu ficaria bem atento no FIB aqui, 76% FIB, junto com o pivô logo abaixo. Para mim essa seria a região de objetivo do mini índice, tá? Para hoje e depois, obviamente, se caso passasse, vim buscar então a mínima de ontem, como estamos chegando aqui exatamente agora, tá? Já olhando o macro, né, galerinha, dá para ver claramente, né, algo que confirma o que a gente viu ontem,
de que a gente está em um grande range, né? Podemos dizer assim. Ontem, né? Foi ontem, dia 8, né? A gente foi onde a gente atingiu essa grande região de suporte, tivemos uma boa defesa ali. Ontem quase, né, conseguimos voltar tudo, mas conseguiu segurar. Hoje abrimos com gap de alta, mas aí o que parece aqui que também formamos um possível triângulo, né, galera? Um triângulo aqui no gráfico de 1 hora. Algo que chama atenção, obviamente, foi que, né, essa alta que fizemos hoje foi na média 50 de 1 hora, e daí, né, o mercado foi voltando devagarzinho, conseguiu fechar abaixo das médias, e aí nessa vela positiva foi que fez um teste nas médias, e aí vocês podem ver agora a continuação dessa queda, né, galera? Então, né, bem possível agora que talvez a gente venha atacar essa região mais uma vez. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui, né? Se vai realmente conseguir romper ou não. Obviamente, a gente quer ver fechamentos aqui embaixo para confirmar esse rompimento, tá? Né? Pode ser que a gente deixa uma falha como deixamos aqui, né? Então tenha um pouquinho de cuidado com isso, mas, né, bem negativo esse índice, tá, galerinha? E fechando aqui embaixo, né, no mini índice, né, galerinha, eu acho que uma coisa que dá pra gente fazer aqui para meio que ter uma noção de alvos, né, pegando lá então da máxima com essa última mínima que fizemos aqui, tá? E aí vocês podem ver que, né, o 618, que é o próximo alvo, está lá na região do 116 mil, tá bom? Então, caso amanhã a gente realmente consiga, tá, por acaso fechar aqui embaixo, possivelmente esse índice pode estar vindo buscar esse FIB aqui embaixo sem nenhum problema, tá? Mas, por um outro lado, o que eu também vou ficar atento amanhã é se a gente não vai começar a deixar uma certa divergência aqui, né? Você quer ver o preço com o indicador indo, descendo juntos, tá? Agora, se você vê uma certa divergência aqui no FR de período 14, eu já também ficaria com uma certa cautela aí também nessa queda, tá? Então, tem dois cenários para amanhã, caso a gente segure ou não, vamos ficar atentos e, obviamente, enquanto ele está fora desse triângulo ainda, né, mais queda do que subida, né, tendência de alta, mas ele voltando, caso comece a voltar acima dessa região aqui do 118.600, daí sim né, pode começar a chamar uma certa atenção aí para os compradores, beleza? Já o dólar, galerinha, eu pessoalmente acredito, tô até meio que perdido aqui, se eu acabei fazendo alguma trade nela ou não. Deixa eu relembrar aqui. Ah, sim, eu peguei uma certa venda aqui, tá? Mas antes disso, galerinha, antes de falar realmente nas trades que eu vi aqui no mercado e tudo mais, lembrando que ontem, né, eu disse para vocês que fechamos em range, e hoje, galerinha, o interessante é que a gente já abriu com gap de baixa, né? Já abaixo do range, já meio que rompendo essa região aqui que basicamente ficamos ali a parte da tarde toda, né? Mostrando um certo rompimento, né? Médias inclinadas para baixo, nada indicando aqui que talvez o dólar voltasse. A única coisa que, um sinal que, né, iria confirmar que o dólar iria voltar para cima era ele voltando e fechando dentro do range, né? Isso talvez ficaria bem legal, uma possível compra, mas, né, ele rompeu o range e outra coisa, ele já abriu vindo testar essa linha de tendência que temos aqui no dólar, pegando a mínima do dia 4, pegando a mínima do dia 9, tá? E aí vocês podem ver que já viemos buscar essa linha de tendência e ali que basicamente ficamos mais ou menos por 10, 15 minutos batendo nessa linha e tentando defender. Só que vela 3 já fechou, né, sem pavio, né, bem negativa. Vela 4 foi a vela que realmente fechamos abaixo dessa região, né, dessa linha de tendência, mas ainda não, né, fechamos abaixo dessa mínima. Então, por isso que eu fiquei meio desconfortável na pensar nessa possível venda, né? Mas como vocês podem ver, a gente então respeitamos mais a linha de tendência do que a região, fizemos uma correção pós-rompimento, já, né, viemos tudo para baixo, quase tocamos aqui no ponto de pivô, daí voltamos, fizemos mais uma vez um teste aqui, então aqui para mim poderia ser considerável uma venda, tá? Daí ele voltou perto da mínima e aí fez um período chato aqui, meio que um canal, né, de correção, e aí, galerinha, eu vi essa possível venda aqui nessa vela 21, 22, né, com stop loss um pouquinho acima da VWAP, vindo buscar então
alguns níveis interessantes, né? E o nível que mais me chamou a atenção e onde eu, né, fiquei atento foi nesse nível 50 aqui, né? Qual que é esse FIB 50, galera? Da onde eu tô pegando, né? Eu tô pegando a alta, então, aqui do dia 6, tá? 6/7, com a mínima que fizemos ali no dia 28/7. E vocês podem ver que tivemos, a gente teve, né, esse FIB 50 ali, junto com a média 200 de 1 hora, tá? E lógico que se a gente também, tá? Voltando para os 5 minutos, a gente também medir aqui essa última pernada de alta aqui, né? Desta forma aqui, ó. Vocês vão notar que também a gente teve um FIB também ali de alvo nesse dólar na mesma região. Então o dólar foi buscar esses alvos, buscou, né? Parou ali e daí, galera, a gente começou basicamente um retorno, né? Uma reversão com fundo redondo aqui no dólar, aonde então ele conseguiu virar uma boa parte e como vocês podem ver, já voltamos aqui para onde abrimos, né, o dólar. Então uma grande reversão nele aqui, né? Vocês podem ver que a gente meio que fez, né, um teto considerável aqui no EFR, certo? Conectando aqui nos últimos topinhos, ó, rompemos ele, mostrando então rompimento também no indicador, e o dólar tem voltado com tudo, né, galera? Agora olhando ele de uma forma, né, nos 60 minutos mais macro, né, parece que então ele veio buscar esse FIB, lembrando também, esqueci aqui, é que se você colocar um FIB da alta com a mínima aqui, a gente também tinha o 38,2 aqui também, olha só isso, né? Então vários FIBs nessa região, 38,2. Então parece, tá, galera? O que tá parecendo para mim, tá? Olhando agora no sentido macro, é que a gente fez uma correção em 3 ondas, tocamos no 38,2, FIB 50 e tudo mais, e agora a gente está tendo um grande impulso, tá? Mas por um outro lado, o que eu vi algumas pessoas vendo por aí é que talvez a gente também esteja em um possível canal, né? Como se fosse um possível canalzinho assim, ó, no dólar, né? Basicamente, tá? Como vocês podem ver, olha só isso, certo? Então, aqui é uma região bem interessante para ver também o que pode acontecer, porque caso a gente veja uma rejeição do dólar nessa região, vai nos confirmar que realmente temos um possível canal em jogo aqui. Agora, passando reto daqui, né, daí realmente confirma esse cenário que eu disse de apenas correção em 3 ondas, e ele vai estar então rumo a esse topo aqui, essa região, mais uma vez, caso, na minha opinião, não segure aqui, tá bom? Então, mais ou menos é isso que eu vejo aqui no dólar, algo que foi, né, para os próximos dias, mas, né, basicamente isso foi legal. Então, o dólar, basicamente, se a gente olhar mais na parte da manhã, foi o mercado que eu acho que mais teve, digamos assim, movimentos que chamam bastante mais atenção, né, mais do que o índice. O índice ficou enrolado e só começou a realmente entregar grandes movimentos, o índice nessa parte da tarde agora, né? Onde, né? Não sei se todo mundo conseguiu pegar essa trade, tá, galera? Então, aí está o índice, vocês podem ver, né? Que fechamos agora, estamos prestes a fechar, né? Basicamente nas mínimas de ontem. Então, vamos ver o que acontece aí. E, ó, lógico, né, galerinha? Também fique de olho no mercado lá fora. Vamos ver como que vai reagir esses índices, né? O SP500, as outras bolsas, né? Durante a sessão da Ásia, a abertura da Europa e tudo mais, porque eles também vai nos ajudar, obviamente, a ter um gostinho do que podemos esperar, principalmente na abertura aí do mercado brasileiro, tá bom? Bom, é isso então, galerinha. Desejo a vocês um ótimo final de tarde e noite, e amanhã tem mais. Forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.